mais uma vez a todos vocês, graça e misericórdia do único que é Senhor, sejam continuamente em favor de todos vocês. Evangelhos fakes. Na onda dos neologismos, encontramos muitos que nos levam a refletir sobre fatos bíblicos específicos. Evangelho, pelo que bem sabemos, significa boas novas ou boas notícias que dizem respeito à graça de Deus em Cristo e no Espírito Santo. E o vocábulo norte-americano fake significa falso. E quando fazemos essa junção dos vocábulos evangelhos mais fakes, o resultado é falsos evangelhos. E quando lemos a carta de Paulo aos Gálatas, mais precisamente no capítulo 1, dos versículos 6 até o 9, nos deparamos com a indagação: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Nessa nova versão transformadora que escolhi para leitura e exposição, a palavra boas novas traduz a palavra evangelho. E isso me é útil no sentido de simplificar essa mensagem. Passando de uma nota introdutória para uma consideração da realidade odierna, muito infelizmente ou deploravelmente, há em funcionamento diversos evangelhos desses que Paulo descreve como amaldiçoados, porquanto há muitas doutrinas que não passam de vãs e vis filosofias humanistas mascaradas de boas novas. Não há equívoco algum em considerar que, por um lado, há uma infestação de denominações que se assemelham a estabelecimentos comerciais e que seus púlpitos não passam de balcões de negócios em que a Bíblia, por meio de uma ultrajante deturpação, é configurada como um menu para a satisfação dos clientes. E por outro lado, existem muitas denominações de cunho legalista que criam fariseus modernos, e dos púlpitos dessas denominações o que se flui é nada mais e nada menos do que um proselitismo que torna cativos aqueles que seguem fielmente a doutrinação pela qual se enganam com a ideia de justiça própria a partir de ritos e tradições humanistas que aplicam a si mesmos e ainda ousam tentar aplicar a outros. O próprio Mestre Jesus Cristo traz uma dura lição em seu Evangelho conforme a narrativa de Mateus, capítulo 15, versículos 8 e 9. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim.
Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Dito tudo isso, que é coroado por essa fala áspera de Jesus contra falsos adoradores, não é tarefa tão simples e fácil identificar nesse mundo presente a prática do verdadeiro Evangelho de Cristo, que é o perfeito equilíbrio que procede do temor e obediência às verdades da palavra de Deus. E convenhamos que não há consideração teórica e prática do Evangelho a não ser pela capacidade que vem de Deus de discernir com exatidão a palavra de Deus, que é infalível, inerrante e suficiente de fé e prática aos peregrinos escolhidos de Deus. Há quem diga que são respeitáveis as inúmeras religiões com suas incontáveis doutrinas, mas ouso afirmar e reafirmar que respeitável é tão somente Deus e sua palavra, na qual estão as verdades necessárias para nosso fortalecimento, amadurecimento e aperfeiçoamento na fé, e pela qual nós somos cientes de que há um caminho único que nos conduz a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo, não qualquer das religiões que existem no mundo. E, para finalizar, não é inapropriado ou desrespeitoso declarar, tal como Paulo, que tais religiões são amaldiçoadas, porquanto outros evangelhos se proliferam nelas. Que Deus nos ajude a, dia após dia, no sentido de que sejamos edificados por apenas a palavra dele, que nos consagra para uma vida de ligação com Jesus Cristo e, afinal, nos prepara para a salvação oriunda da graça minuciosamente efetuada por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mais uma vez, meu fraterno abraço a cada um de vocês, na intensidade da agradável comunhão minuciosamente efetuada pelo Espírito Santo, bem como na medida do perfeito amor de Cristo e, como sempre, sobretudo, para a sempre eterna glória de Deus Pai. Amém.